eu digo, você precisa e você tem um pai. A sociedade determinou sobre você um novo modelo de família, mas eu declaro sobre você, a sua família são aqueles que amam a Deus. Eis-nos aqui, Senhor, como família. Incendeia-nos nessa manhã. Incendeia-nos nessa manhã. Ore, igreja. Ore por essa nação que não acredita mais no projeto família. Nós somos os teus filhos, Senhor. Nós somos os teus filhos e nós recebemos a identidade de filhos. Nós somos as suas flechas incendiadas, Senhor. Dos pais aos filhos se converterão. O coração dos filhos aos pais, a cruz de fogo, flechas incendiadas. Dos pais aos filhos se converterão. O coração dos filhos aos pais, a cruz de fogo, flechas incendiadas. O Senhor está fazendo algo novo em nosso meio hoje. Como a Sheila declarou, eu sinto forte no meu coração de que existem pessoas que precisam liberar outras pessoas. Você precisa perdoar. Você precisa perdoar aquele que talvez não foi quem você esperava que fosse, para que o Senhor realmente faça algo novo. Como diz essa canção, uma coisa nova Deus está fazendo. Rios no ermo, caminhos no deserto. Se você acha que o deserto é seco, o ermo é imensamente mais. Mas o Senhor é aquele que abre rios no ermo. Qual é o seu ermo nessa manhã? Eu declaro o Espírito Santo sobre o seu ermo nessa manhã. Caminhos no deserto. Uma coisa nova Deus está fazendo. Rios no ermo, caminhos no deserto. Uma coisa nova. Uma coisa nova Deus está fazendo. Rios no ermo, caminhos no deserto. Uma coisa nova Deus está fazendo. Rios no ermo, caminhos no deserto. Uma coisa nova. Uma coisa nova Deus está fazendo. Rios no ermo, caminhos no deserto. Uma coisa nova Deus está fazendo. Rios no ermo, caminhos no deserto. Só a igreja declara uma coisa nova. Uma coisa nova Deus está fazendo. Rios no ermo, caminhos no deserto. Letícia,
Deus está fazendo algo novo. Muitas coisas, Letícia, você não diz para ninguém, mas o Senhor está ouvindo. Alguém pega o bebê da Letícia, por favor. Alguém pega a Eló. Letícia, a sua dor mais profunda, o Senhor está vendo. Quem pode abraçar a Letícia aqui, por favor? Uma mulher. Eu queria que você ministrasse sobre ela. Ministra sobre ela, Gabi. Gabi, ministra sobre ela aquilo que nem você teve, porque o Senhor vai dar para as duas, em nome de Jesus. Senhor, nós cremos em algo novo que o Senhor está fazendo sobre a vida dessas meninas, Senhor. Senhor, eu declaro sobre elas aquilo que nem eu tive, porque eu descobri que o Senhor é o meu Pai. Eu descobri, Senhor, que as minhas expectativas precisam estar em Ti. E eu declaro sobre a Letícia e sobre a Gabi, Senhor, a verdade de quem Tu és. Eu declaro sobre elas a verdade de quem Tu és, Senhor. Que como um fogo consumidor, o Senhor destrua toda mente cativa, aquilo que não é verdade. Eu rejeito sobre elas toda mentira de Satanás. Faça algo novo, Senhor, em nome de Jesus, porque elas são o nosso futuro, elas são a nossa geração, e eu creio que sobre as mãos dela sairá um fogo que vão levantar uma geração. Em nome de Jesus, Senhor, estabelece, Senhor, um novo ciclo sobre a vida delas. Aquilo, Senhor, que foi choro, eu declaro a sua alegria. Senhor, o seu amor é a nossa força, a sua alegria é a nossa força, e eu declaro essa alegria sobre ela, Senhor, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém. Existe uma geração sedenta, e eu e você somos responsáveis por isso. Nós clamamos, Senhor, nós clamamos pela verdade de quem Tu és. Nós clamamos pela verdade de quem Tu és, Senhor, porque nós podemos, Senhor, nos prender a muitas coisas, mas nós precisamos confiar em Ti. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, Espírito Santo. Nós confiamos na Tua paternidade. Nós confiamos em quem Tu és, Senhor. Nós Te damos glória neste lugar. Nós Te damos toda a honra. Nós Te damos, Senhor, tudo que há em nós, em adoração ao Teu nome. E Te honramos, és nosso Deus, por Ti vivemos, nós Te adoramos, Te damos glória a Deus. Nós Te adoramos e Te honramos, és nosso Deus, por Ti vivemos, nós Te adoramos, Te damos glória.
restauração de todas as coisas, e eu adoro, cantando adoro, e te dou amado Jesus. Nós te adoramos e te honramos, és nosso Deus, por ti vivemos. Nós te adoramos, te damos glória a Deus. Nós te adoramos e te honramos, és nosso Deus, por ti vivemos. Nós te adoramos, te damos glória a Deus, toda glória. Nós te damos toda glória, Toda glória, toda glória, toda glória, toda glória. nós te adoramos. Nós te adoramos e te honramos, és nosso Deus, por ti vivemos. Nós te adoramos, te damos glória. Declare isso mais uma vez, igreja. Nós te adoramos e te honramos, és nosso Deus, por ti vivemos. Nós te adoramos, te damos glória a Deus. Nós te adoramos. Nós te adoramos e te honramos, és nosso Deus, por ti vivemos. Nós te adoramos, te damos glória a Deus. Toda glória, toda glória, toda glória, toda glória. Tua presença, que a tua presença enche esse lugar. Deixe o céu descer, que os teus anjos possam vir. Deixe o céu descer, nos prostramos aos teus pés, Senhor. deixe o céu descer. Face a face queremos estar. Deixe o céu descer, que a tua presença enche esse lugar. Deixe o céu descer, que os teus anjos possam vir. Deixe o céu descer. Nos prostramos aos teus pés, Senhor. Deixe o céu descer. Face a face queremos estar. Deixe o céu descer, a tua presença enche esse lugar. Que os teus anjos possam vir. Deixe o céu descer, nos prostramos aos teus pés, Senhor. Face a face queremos estar. Declare que a tua presença, que a tua
tua presença enche esse lugar. Erga suas mãos e declare isso, se é o que você deseja. Deixe o céu descer. Que os teus anjos possam vir. diga, deixa o céu Deixa o descer. céu descer. Nos prostramos aos teus pés, Senhor. Aos teus pés, Senhor. Deixa o céu descer. Face a Face face. a face queremos estar. Deixa o céu descer. Que a tua presença. Você deseja isso? Declare. Deixa o céu descer. Que os teus anjos Que os possam teus vir. anjos possam vir. Declare isso de todo o teu coração. Deixa o céu Nos descer. prostramos, Nos Senhor. prostramos aos teus pés, Senhor. Deixa o céu descer. Face a face queremos Declare, estar. deixa o céu Deixa descer. o céu Que a tua descer. presença, Tua presença com toda a intensidade que existe em você, declare Deixa o isso. céu descer. Que os teus Que os teus anjos possam vir, Senhor. Declare isso, igreja. Deixa o céu descer. Face a face. Nos prostramos aos teus pés, Senhor. Deixa o céu descer. Face a face queremos estar, Face a Senhor. face queremos estar. Deixa o céu descer. Toda glória, nós te honramos e te desejamos. Toda glória, toda glória, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos e te honramos. És nosso Deus, Por ti vivemos, nós te adoramos, te damos glória a Deus. Nosso Deus, nós chamamos muitas vezes de Yahvé, de Deus poderoso, mas Ele nos permite chamar de Paizinho, a qual clamamos por Abba Pai. Então nós que fomos comprados por Cristo, nós temos a intimidade de não simplesmente chamar de Todo-Poderoso, de Deus poderoso, de único Deus, mas de chamarmos de Pai. Amém? E eu estava até comentando com a Amanda hoje de manhã, né? A gente estava conversando algumas coisas e eu falei algo interessante para ela que eu achei que deveria ser falado aqui antes de iniciar a mensagem, né? Porque nos dias maus ao qual nós vivemos, quando você vem pregar uma palavra sobre família, tem muito mais guerra espiritual do que você vir pregar sobre libertação de vícios e qualquer outra coisa. É muito mais fácil. Satanás ele não se preocupa tanto quando eu venho sobre uma pessoa e expulso os demônios dela. Porque a Bíblia diz que quando um demônio sai de uma pessoa, ele procura por lugares áridos, não achando, ele volta para a sua antiga casa. E se ele encontrar a casa vazia, ali ele entra, se acomoda junto com outros 7 espíritos. Então para Satanás não tem importância se nós estamos expulsando os demônios da pessoa. Ainda que seja um mandamento de Deus, ainda que seja necessário, ele não se preocupa, porque o que ele tem medo é que eu e você não somente sejamos libertos, mas que nós viemos mudar a nossa forma de pensar. Porque quando você é transformado na sua mente, esses demônios que saem, ele nunca mais volta. Aleluia. E quando nós viemos aqui falar de família, num tempo onde tudo ao nosso redor parece que é contra a família tradicional, o peso é maior, a guerra é maior, porque aonde Satanás tem mais investido nesses dias? Crianças, família. O que você mais vê hoje em dia? É crianças sendo abusadas, é divórcio,
hoje é comum divorciar. Hoje é comum um jovem não ter esperança num casamento. Hoje é comum você conversar com um jovem aí fora e ele entender que o casamento serve para um dia terminar. Quando você fala aí fora que casamento é para a vida inteira, muitas vezes você pode até ser ridicularizado. É ou não é? Só que aquele que criou o casamento nos diz que é possível vivermos uma só carne até Ele voltar. Aleluia. E a palavra hoje é sobre pai, né? Ah, então é só para os homens essa palavra? Não. Porque eu entendo que quando nós falamos de uma parte de uma família, de como se deve ser um pai diante da palavra de Deus, isso é bom para todos nós que estamos aqui. É bom para você que nunca teve um pai, porque você vai aprender a como ser um pai de excelência, né, pastor? Um pai com 2 mortandelas no pão. Ou talvez você é uma moça, uma menina que não teve pai, mas você vai aprender como um homem de Deus, ele é um pai. Então você vai saber escolher o seu esposo para ser os pais dos seus filhos. Amém. Né? As solteiras aí, em nome de Jesus, já analisa aí, pô, como que é um homem de Deus, né? Como que é um pai? Aí você vai saber escolher para você não errar. E também os pais aí que nunca foram pais, vão se preparar, porque Jesus diz: ide e multiplicai a terra. Aleluia. Né, pastor? Casa nova, as Javas, calma aí, a gente já vai falar sobre as Javas já. Então eu separei uma mensagem aqui, eu estava pesquisando, até comentei com a Lauriette esses dias, às vezes Deus te dá um assunto para ministrar, e o maior desafio é você encontrar esse assunto na palavra, né? Porque é muito fácil você pregar as suas teorias aqui, mas nós precisamos usar o quê? Qual é a nossa base? A palavra de Deus. Ela é a nossa bússola, a bússola do cristão, né? E eu comecei a orar, eu falei: Senhor, quais... Eu vejo que essas características são boas, eu procuro seguir elas, mas qual homem na Bíblia que ele emana essas características de uma forma que todos possam entender? Aí eu me deparei com Jó. Eu acho que todo mundo está aqui, até quem nunca pisou numa igreja, já ouviu falar de Jó, né? Quem já ouviu falar: nossa, Senhor, me dá a paciência que Jó teve, né? Principalmente os casados aí, né, com a mulher, né? Senhor, me dá essa paciência de Jó. É ou não é, o varões, né? Só que a gente esquece que quando a gente pede paciência para Deus, a Bíblia diz, né, Rafa, que quando nós pedimos paciência, o Senhor nos dá aprovação, porque a aprovação produz paciência. Então cuidado com as suas orações, tá? Quando você pedir paciência e as coisas começarem a dar errado, é Deus te produzindo paciência dentro de você. E por que eu queria falar sobre Jó? Porque Jó, ele não é simplesmente só um símbolo de paciência. Ele é um símbolo de um homem de Deus. Se você quer ser um homem que sabe trabalhar bem as suas finanças diante de Deus, Jó, ele é um exemplo. Porque nós vamos olhar aqui, naquela época ele era o homem mais rico daquele local. Ele é um exemplo também de esposo, porque ele soube lidar com as diferenças que ele estava vivendo e também com a sua esposa. Ele é um exemplo sobre a saúde do ser humano, porque nós sabemos que uma das provas que ele passou foi problemas de saúde, e ele soube lidar com isso através da paciência. Ele também é um exemplo de pessoas que lidam com outras pessoas, falando de amizade, porque nós vemos que o livro de Jó todinho, nós vemos que tem um momento que ele tem amigos ali que o auxilia de alguma forma e atrapalha de outra, e ele sabe lidar com isso. E o mais importante também, ele também é um exemplo de pai, e é isso que nós vamos usar hoje, amém? Jó capítulo 1, do verso 1 ao 5. Vamos ler, amados? Diz assim a Bíblia: havia um homem na terra de Uz, cidade chamada Uz, cujo o nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Currículo bom isso aí, né, amados? Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Já começou aí o exemplo de pai. 10 filhos. Entendeu? Capítulo 1, do 1 ao 5. Então, verso 2: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas.
Primeira dica do dia aí. O mínimo é 10 filhos, entendeu, Éder? Você está com 3 só. Só. Calma, vocês vão entender mais na frente. Não, você vê, é profético. Ele está andando na linha, daqui a pouco vem os 7 filhos, homem. Vamos chegar lá. Verso 3: possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o número de servos, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Verso 4: seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, ou cada um de uma vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comerem e beberem com eles, todos juntos. Verso 5: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então é um capítulo que tem muita riqueza, principalmente para os homens que querem ser pais segundo o coração de Deus, pais segundo a forma que Deus se agrada. E dentro desse versículo eu separei 4 pontos aí que a gente pode comentar um pouco sobre ele. E o primeiro está no verso 1. O verso 1 diz assim, é o seguinte: havia um homem chamado Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, a primeira coisa que eu consigo enxergar aqui é o quê? Que nós, como homens, você que quer ser pai, você que é pai, você que pretende continuar sendo pai, a sua primeira preocupação com o seu filho é o que você vai deixar e o que você vai imprimir nele. É a herança que está sobre você que vai ser deixada para o seu filho. E nós vemos que essa era a preocupação de Jó. Ele tinha a preocupação de não deixar a herança, mas somente a herança de riquezas, mas a herança de caráter. Aleluia. Você vê que o currículo de Jó é extenso. A primeira coisa que a Bíblia diz é que ele era íntegro. Quando nós falamos de integridade, o que está sendo falado? De algo interno. Então a Bíblia está dizendo que Jó não era simplesmente uma pessoa que era reta diante das pessoas, mas ele também era um bom homem diante de Deus quando ninguém estava olhando ele. Este é um dos maiores desafios de nós como cristãos. A Rafa até ministrou sobre isso daí. E é interessante que, eu vou até voltar atrás um pouquinho, que eu lembro que o pastor Williams estava pregando, e a Rafa chegou e falou: Billy, Deus estava falando comigo na pregação, e ele falou assim, ó, quem você é quando ninguém está olhando? Eu, que forte, hein, Rafa? Aí deu meia hora, o pastor veio e falou: quem é você, igreja, quando ninguém está olhando? E mais uma vez o Senhor está nos falando: quem somos nós quando ninguém está nos observando? Esse momento não existe, amado, sabe por quê? Porque Deus está todo o tempo te observando. Então, se nós queremos ser pessoas íntegras, que vão imprimir integridade em nossos filhos, e não somente nos nossos filhos físicos, mas naqueles que nos observam, nós precisamos ser reto diante de Deus em todos os momentos. Quando você está na sua casa ali, só você e sua esposa, ou quando você está ali com os seus amigos, não. A integridade não é só dentro da igreja, é em todos os lugares que você coloca o seu pé. Vai fazer ano que vem 10 anos que eu me converti. Às vezes eu penso que ainda sou novo convertido. Tempo voa, né, pastor? 10 anos. Desses 10 anos, mais ou menos uns 8 aí eu me envolvo com a igreja, assim, na liderança, em algo, trabalho em algo, servindo em algo. E todos esses tempos que eu vivi, principalmente num bom período cuidando de jovens, eu via que os jovens que davam mais trabalho eram os filhos de pastor, os filhos de líder. E isso está piorando cada vez mais. Eu tenho família de sacerdócio,
E eu já ouvi muitos deles falar assim: não, é difícil para o filho do pastor porque a guerra é maior. Aí eu responder: não, meu irmão, não é a guerra maior, não, é porque você precisa ser íntegro. Você precisa ser um pastor no altar, com as ovelhas e dentro de casa também. A sua integridade com a palavra precisa ser em todo o tempo. Não somente quando as pessoas estão te olhando, mas também em casa. E muitas vezes o filho, ele imprime externo o que o pai é interno. Por isso que muitas vezes quando você quiser ver um homem de Deus, não é o tanto que ele profetiza, não é o tanto que ele ora em línguas, mas olha para a família dele, olha para a esposa, olha para os filhos. Essa integridade interna é impressa externamente nos membros dessa família. Amém? E aí o segundo tópico que ele fala é o quê? Que ele era reto. E esse reto está envolvendo o externo. Então, se nós queremos imprimir essa herança de um bom caráter em nossos filhos, além de nós sermos íntegros no secreto, nós precisamos dar bom testemunho também, externamente. As pessoas precisam olhar para você e encontrar respeito, porque você obedece e segue as ordenanças de Deus. Você se preocupa, você não descansa enquanto algo na sua vida que está mal resolvido seja resolvido perante a palavra do Senhor. E aí mais para frente a Bíblia diz o quê? Íntegro, reto, temente a Deus. Então, se para você é difícil ser íntegro quando ninguém está olhando, ou talvez quando você está diante dos seus amigos, eu quero te dizer que a chave de tudo isso é temer ao Senhor. Você não pode temer ao pastor Williams. Não, eu vou ser reto quando o pastor estiver me olhando, porque aí eu estou, né, pastor? Eu estou bem. Não, o seu temor precisa estar em Cristo. Ele está te observando todo o tempo, tudo que você faz ele vê. Então quando você se preocupa em temer ao Senhor e não a homens, você é íntegro e reto. Aleluia. Procure ser quem a palavra diz que você é em todos os lugares que você estiver. Eu não estou dizendo que você seja um santarrão, irmão, mas eu estou te dizendo o que? Se esforça por isso. Aleluia. E eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar em todas as áreas. Aleluia. O Senhor vai te abençoar com uma criação de pessoas com caráter. Sabe, você vai lá fora, você fala que é crente, as pessoas têm medo de você, ou não, deve ser mais um aí que não tem caráter. O quanto de crentes que estão imprimindo mau caráter lá fora, e o Senhor está chamando pessoas para temer a Ele. Aleluia. E imprimir o caráter de Cristo aí fora. Não só na sua casa, não nos seus filhos, mas em todo lugar que você estiver, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. E aí ele fala, temente e que se desvia do mal. Então quando nós tememos ao Senhor, a gente está todo o tempo se desviando do pecado. Vou te falar uma coisa, tem pessoas que às vezes peca e põe culpa em algo. Ah, é culpa da minha esposa. Vamos falar de casamento aqui, que tem criança aqui, mas tem varão que peca e a minha esposa não se arruma, né? Não me elogia. Só que a Bíblia diz que Deus, está no livro de Tiago, sempre dá um escape diante do pecado. Ele não deixa sobre você uma tentação maior do qual você pode resistir. Então, meu filho, quando você cai em pecado, a culpa é sua. E o que o Senhor está nos ensinando com Jó? Em todo o tempo, ele se desviava do mal. Quando ele olhava uma situação que ele poderia talvez de alguma forma pecar, o que ele fazia? A Bíblia diz, fuja da aparência do mal. Mesmo que parece ser boa, tipo 25 mil reais de salário, se você vê mal nisso, fuja. Nossa, essa proposta aqui é boa, eu vou lá ver. Se existe um pingo de mal, faça como Jó, se desvie do mal. Aleluia. Essas são as bases para você começar a mudar algo em você. Se existe sobre você uma responsabilidade familiar e hoje ela não está vivendo como deveria, eu quero te dizer que a responsabilidade de mudança está sobre você. Se você começa a se atentar, a ser íntegro, a ser reto, a temer a Deus, a se desviar do mal, você vai começar a mudar e automaticamente a sua família vai começar a mudar.
as pessoas ao seu redor vão começar a mudar. Você vai começar a imprimir um bom caráter naqueles que estão próximos de você. Amém? Amém. Segundo ponto que nós precisamos aprender com Jó é que ele investiu no relacionamento com os seus filhos. Verso 4. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Sabe, eu confesso para você que quando eu li esse versículo aqui, ou o livro de Jó, eu via os filhos de Jó como pessoas que não obedeciam a Deus, pessoas que eram desunidas, que andavam contra a palavra de Deus. E eu acho que isso acontecia na minha mente, não sei na sua, pelo fato de depois Deus os matarem. Só que nesse versículo é possível você analisar e ver a criação de Jó com seus filhos, porque a Bíblia diz que cada um tinha a sua casa. Amém? 10 filhos, cada um tinha a sua casa. E naquele tempo, principalmente neste tempo, porque segundo relatos é um dos livros mais antigos do mundo, o livro de Jó. Foi o primeiro escrito. Alguns deduzem que foi Moisés que escreveu, mas é o mais antigo. Essa época que Jó viveu foi uma época paralela à época de Abraão. Então faz muito tempo. E nessa época aqui, para um filho sair da casa dos seus pais, ele precisava estar o quê? Casado. Então era bem provável que todos os seus filhos estavam casados, tinham o seu próprio lar. Mas ainda assim os 10 eram unidos. Existia uma união sobre eles, um relacionamento de amizade, porque a Bíblia diz que de vez em vez um fazia festa, e quando fazia eles chamavam todos os irmãos para participar dessa festa. É notório que essa construção de amizade foi herdada pelos pais. Aleluia. Jó e a sua esposa imprimiu esse relacionamento nos seus filhos, e eles continuaram a levar isso adiante. Então esse também é um tópico para nós aprendermos, amados, com Jó. Eu e você, que vai ser pai, que é pai, que já não é mais pai, nós precisamos nos relacionar como amigos com os nossos filhos. O relacionamento entre vocês dois precisa ser um relacionamento amoroso, não um jugo pesado, onde muitos filhos se revoltam porque não sentem muitas vezes o amor do pai. É claro que às vezes nós tentamos enxergar o amor da forma errada. Nossa, meu pai não me ama, por quê? Porque ele me deixa eu sair à noite. Não, filho, seu pai te ama sim, está te protegendo. Mas ainda assim, diante de tudo isso, precisa ter esse relacionamento de amizade. A base de uma união familiar, ela vem do pai e da mãe, eles que constroem isso, e eles que imprimem isso nos seus filhos, e os seus filhos passam a levar adiante. Amém? Amém. Terceiro tópico aqui que eu vi, para nós aprendermos essa manhã, que é um dos mais importantes. Jó exercia o sacerdócio dentro de casa. Aleluia! Santo Deus! Verso 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus e em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então você vê que Jó se preocupava com a intimidade de Deus e os seus filhos. Ele se preocupava em estar ali exercendo o sacerdócio dentro do seu lar para com os seus filhos. Então Jó ele jejuava, ele orava, ele sacrificava em prol de seus filhos. É nítido que esta era a maior preocupação de Jó. A preocupação de Jó não era simplesmente deixar a sua herança para os seus filhos, não era simplesmente ensinar os seus filhos a administrar a herança, não. Ele queria e desejava e agia em prol disso, para que seus filhos fossem salvos.
quando a Bíblia diz que ele se santificava, depois do banquete chamava já os seus filhos e os santificava. Então eu e você, nós temos que se preocupar se de fato os nossos filhos estão andando no caminho da salvação. Se é isso que nós estamos ensinando, porque a Bíblia diz que o pai e a mãe devem ensinar o caminho que se deve andar, pois ele nunca mais se esquecerá disso. Então nós precisamos ensinar o caminho da salvação e se preocupar com isso. Às vezes nós ajoelhamos, oramos pelos nossos filhos: Senhor, livra de enfermidade, livra de doença, faz ele prosperar, faz abrir uma porta de emprego. Mas nós pouco oramos se eles estão conhecendo a Deus, se eles estão sendo salvos, se eles estão tendo entendimento da palavra. Essa deve ser a nossa preocupação, amados. Essa deve ser a nossa preocupação, se de fato nossos filhos estão conhecendo a Deus, principalmente através das nossas vidas. E ele fala de santificação, e depois da santificação ele diz o quê? Levantava de madrugada e oferecia holocaustos. Isso aqui eu queria abrir um parênteses aqui, ó. Segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os seus filhos e blasfemados contra Deus. Além de Jó, como um pai, se preocupar se os seus filhos estavam sendo salvos, ele também se preocupava se eles eram íntimos de Deus. O que significa isso? Que além de nós nos preocuparmos se estão sendo salvos, nós precisamos se preocupar se os nossos filhos estão amadurecendo em Deus. Por quê? Ele diz: talvez tenha um pecado em seu coração. Então existe ali em Jó uma preocupação da intimidade com Deus dos seus filhos. Ele está se preocupando se não somente salvos, mas se eles estão orando, se eles estão jejuando, se eles estão lendo a palavra, se eles estão entendendo o que Deus tem para a vida de cada um. E nós estamos falando de filhos casados. Sabe, eu tinha uma coisa na minha cabeça assim, ó, que o melhor dia da minha vida ainda vai ser esse dia, mas eu achava que encerrava aí. Que eu tinha para mim que o maior dia da minha vida vai ser quando eu levar minha filha para um altar com o homem de Deus. Eu vou olhar e vou falar: meu, missão cumprida. Consegui criar uma menina de Deus que vai casar com o homem de Deus e vai ser resposta para uma geração. E eu achava que encerrava aí, mas você vê que Jó, mesmo com os seus filhos ali maduros, casados, ele ainda se preocupava se eles estavam sendo salvos, ele ainda se preocupava se eles eram íntimos de Deus, e assim deve ser nós. Aleluia. Talvez você é um pai hoje que está aqui, que os seus filhos já estão casados e resolvidos, e você acha que terminou. Eu quero te dizer: se levante hoje em nome de Jesus e se preocupe com os seus filhos, se eles estão andando no caminho de salvação, se eles estão sendo íntimos com Deus. O quarto e mais importante, baseado nesse último verso, era que Jó, ele era um pai intercessor. Ainda que nesse verso nós não vemos a palavra, mas nós sabemos que o intercessor é aquele que intervém diante de algo. Então em todo momento ele estava intervendo diante dos seus filhos para que eles viessem ter um bom relacionamento com Deus. Então eu queria te instigar hoje a fazer isso. O verso 19, queria que a Sheila abrisse Jó 29. E o verso é o 15 e 16. Jó, ele era um intercessor. Ele via as necessidades e ele via o que ele poderia fazer em prol dos seus filhos. Se ele achava que eles precisavam de santificação, ele ia lá e procurava de alguma forma santificar. Se eles achavam que eles precisavam ser mais íntimos de Deus, ele via alguma forma de que eles fossem mais íntimos. Ainda era gerado de Jó sacrifício, porque a Bíblia diz que ele levantava às madrugadas. Sabe o que eu consigo entender sobre isso daqui? E analisando a minha vida nesses últimos dias, eu aprendi com isso. Porque às vezes tem pai que é ausente e ele culpa o tempo, ele culpa as responsabilidades.
eu preciso trabalhar, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu não tenho tempo para exercer uma ótima e abençoada paternidade. Mas Jó também era assim, porque a Bíblia diz que ele era o mais rico. Você acha que rico não tem o que fazer? Era muita coisa para se administrar. A Bíblia cita o número de jumentas e cavalos que esse cara tinha. Para quê? Para nos dar um entendimento que existia muitas coisas para ele administrar. Mas mesmo assim ele encontrava tempo para estar com os seus filhos. A Bíblia diz que ele levantava de madrugada. Todas as vezes que os seus filhos festejavam, ele levantava de madrugada para oferecer holocausto para os seus filhos. Então, se você usava a desculpa de que você não tem tempo, comece a rever os seus conceitos e ver o que é prioridade na sua vida. Em nome de Jesus. E existe um verso que para mim foi uma chave, porque assim, às vezes a gente, quando fala de pai e filho, a gente só pensa em sangue, é ou não é? E a Bíblia diz assim, que olha o que Jó fazia: eu me fazia de olhos para os cegos e de pés para os coxos, dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Então Jó, ele era um cara que ele era pai de seus filhos, mas não só os de sangue. A Bíblia diz o que? Dos necessitados era pai. Então todo aquele que ele observava e via a necessidade da paternidade, ele dizia: eu sou o seu pai. Isso é muito forte, sabe por quê, amados? Porque nós precisamos da figura masculina nas nossas vidas, tanto homem como mulher. E eu, dizendo por mim, como um testemunho vivo, foram muitos anos sem uma figura masculina, entre aspas. Eu não tive por perto o meu pai físico, mas eu tive muitas outras pessoas que de alguma forma imprimiram algo bom em mim. Aleluia! Como Jó foi aqui, dos necessitados eu era pai. Quantas pessoas eu conheci no decorrer da minha vida que tinha alguma necessidade em mim, de alguma forma eles me ensinaram, de alguma forma eles foram um pai na minha vida. E o que é isso? Isso é o cuidado do nosso Pai Celestial. Então, ainda que você passou anos da sua vida sem o seu pai físico, mas de alguma forma Deus providenciou pessoas, figuras masculinas, para imprimir algo de bom em você. E o Senhor nos chama para ser esse tipo de pessoa. O Senhor nos chama para olhar alguém necessitado, e se for necessidade, ser o pai dessa pessoa. Talvez você está todo o tempo pensando: Senhor, eu quero ser pai, eu quero ter um filho, mas o Senhor tem colocado pessoas ao seu redor para você ser o pai dela e você não tem sido. O Senhor está nos chamando para ser homens que assumem responsabilidades. Eu gosto de citar o Anderson, porque eu considero o Anderson o pai de todos aqui. Porque você precisa entender o efeito que isso faz na vida, amados. Quando a Bíblia diz que o pai deve ensinar o caminho que se deve andar, ela continua dizendo que ele jamais se esquecerá dele. Eu comecei a anotar na minha vida quantas coisas que eu faço de bom hoje, que não é porque eu sou uma pessoa boa, é porque uma pessoa me ensinou como se deve fazer e eu não esqueço. Esse cara não foi meu pai de sangue, mas de alguma forma ele me ensinou algo bom e eu levo isso para a minha vida. E isso vai ser levado pelos meus filhos. Tem uma coisa que eu gosto de lembrar, eu dou risada, porque uma vez eu estava com a Agnes e ela caiu e cortou a mão, bem feio. Aí fui pro hospital e tal, aí ele me mandou mensagem, ele tava conversando e falou: não, na hora que eu fiquei sabendo eu já ia ligar pro Billy, já, não sei, mó bravão, né? Eu fiquei com medo dele, meu. Falei: rapaz, eu não posso deixar ele me machucar nunca mais, mano. Porque eu sei que ele vai me ligar. O que é isso? Ele está de alguma forma trazendo mais responsabilidade sobre eu como um pai. Ele é um pai que já tem filho criado, vai ser pai em nome de Jesus de mais filhos aí, mas de alguma forma ele imprimiu algo em mim. Então todos os dias quando eu tô com a minha filha que eu vejo que ela pode se machucar, veio antes na minha mente, bravo. Meu Deus do céu, menina, para de mexer com esse vidro aí, senão eu vou apanhar, pô. 29 anos nas costas. Eu já vi ele fazer isso com várias outras pessoas. Eu vi ele pegar o Vinícius e falar: ei, meu irmão, o que você quer com a Amanda? Calma aí, vou devagar. Não, é o pai de todos. E o Senhor está nos chamando para ser esse tipo de pessoa, amados. Para você olhar ao seu redor, você ver quem tem necessidade de algo e você de alguma forma suprir ela.
O Senhor quer curar o seu coração e quer que você cure outras vidas. Aleluia. O Senhor quer pegar aquilo que você não teve e que hoje você venha ser na vida de alguém o que você não teve. Em nome de Jesus, se você puder, fique de pé. Vamos fazer uma oração. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e você ficasse com essa frase no seu coração: Pai dos necessitados. Isso é tão forte que a Amanda liberou isso aqui no altar hoje. Ela falou para a Gabi orar pela Letícia e falou: o que você não teve você vai ministrar. E é isso que o Senhor nos chama. Se existe alguma necessidade que nós tivemos, o Senhor Ele quer nos curar e que nós venhamos enxergar essa necessidade em outras vidas e supri-las. Eu quero que o Senhor gere no seu coração hoje um sentimento de justiça. Aleluia. Quando você ouvir alguém injustiçado, você vai ser a causa e a solução para esse problema. Eu oro nesta manhã para que você não seja simplesmente um bom pai para os seus filhos, mas que você seja uma boa figura masculina para todos aqueles que estão ao seu redor. Aleluia. Que pessoas olhem para você e falem assim: meu, um dia eu vou ser igual a você. Um dia eu vou criar os meus filhos igual você cria os seus. É isso que o Senhor tem nos chamado, em nome de Jesus. Então tem mais filho aí, Éder? Tem mais filho para vir, em nome de Jesus? Tem mais filho, tem pessoas aí precisando de um abraço. E você está aí parado, ferido. Hoje é o dia de você, como foi dito, libera quem tem que liberar, irmãos. Perdoa o que tem que perdoar. Vamos começar algo novo daqui para frente. Como ele diz, uma coisa nova Deus está fazendo, mas para que Ele faça, você precisa deixar o velho para trás. Aleluia. Sim, Jesus. Eu sei que talvez seu pai não teve tempo para você, não te criou da forma certa, mas é tempo de você se curar, liberar esse perdão e começar a seguir adiante. Aleluia. Grandes coisas tem o Senhor para a sua vida. Quantas vidas estão necessitadas, precisando de um pai, e o Senhor tem escolhido você. Aleluia. Em nome de Jesus, nós clamamos, Jesus, esta manhã. Sim, Jesus. Eu clamo, ó Pai, que o Senhor venha com cura neste ambiente hoje, em nome de Jesus. Venha curar os nossos corações, Jesus, porque eu sei, ó Pai, que não é fácil, Pai, vivermos dessa forma. Talvez existem pessoas com problemas muito maiores do que o meu aqui, mas uma coisa é certa, existem boas novas. O Senhor é o nosso Pai. Ninguém aqui é órfão, Senhor. Eu oro para que todos aqui neste momento agora venham receber o amor do Senhor Jesus, venham receber o amor de Deus, o amor do Pai, o amor que nos cura, o amor que lança fora todo medo. Senhor, quantas pessoas aqui hoje são paralisadas muitas vezes por medo, e o medo vem por uma ferida que aconteceu na sua criação, ó Pai. Então neste momento eu oro nesta manhã, Jesus, que o Senhor venha visitar agora cada coração que aqui está hoje, Jesus, diante do Teu altar. Que o Senhor visite agora, Pai, todas as feridas causadas por todo esse tempo. Que em nome de Jesus flua agora um rio de cura. Aleluia. Em nome de Jesus. Não permita mais, ó Pai, que as feridas venham paralisar a Tua igreja. E que coloque nos nossos corações hoje, ó Pai, um senso de justiça e de amor pelo necessitado. Coloca hoje em nossos corações, ó Pai, um amor pelo necessitado, Jesus. Que nós venhamos sair nesta manhã, ó Pai, íntegros e retos diante da Tua palavra. Que nós venhamos sair daqui temente ao Senhor e com o coração cheio de amor para dar para aquele que necessita. Em nome de Jesus, ó Pai. Se existe alguém aqui necessitado de algo, venha suprir em nome de Jesus. Venha suprir em nome de Jesus. Supra com o Teu amor, Senhor. Supra com o Teu amor nesta manhã. Se existe alguém necessitando de amor paterno, venha ser suprido agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Encha os corações com o teu amor, Jesus. Sim, ó Pai. E nos ensina a ser, ó Pai, conforme o Senhor nos chamou para ser, em nome de Jesus. Amém. As palmas louvam o Senhor Jesus.